Bem, boa tarde a todos, a todas e a todos. Estamos no primeiro colóquio júnior do ano 2021. Esse colóquio vai ser apresentado por Eriton Araújo Antônio Júnior, que é a pessoa que vos fala aqui. E o título do colóquio vai ser o H da questão. Ele vai falar um pouquinho sobre teoria H, essas coisas aí que ninguém entende, nem eu, e mais tarde ele vai falar. Bem, mas primeiramente, quem é Eriton, não é? Eriton é uma pessoa muito legal daqui da casa. Ele foi formado aqui, mestrado aqui. Ele é tudo aqui. É um amorzinho de pessoa. Mestre de RPG, solta pipa, vai para o antigo de vez em quando. O Eriton é padrão. A pesquisa dele sempre foi mais voltada para o lado teórico, digamos assim, do que para o lado experimental. E com base nisso, ele se desenvolveu bem e está chegando agora para falar um pouquinho para a gente do que ele pesquisa. Com a palavra, Eriton. Boa tarde a todos, pessoal. Eu espero que a gente consiga ter uma conversinha, seis amigos por um pastor. Espero que a gente consiga ter uma conversinha produtiva hoje. Eu tentei preparar a apresentação do jeito mais legal possível para pessoas de todos os períodos, mas eu vou logo avisando aqui que perto do final, como eu vou ter que falar das coisas que estão perto da pesquisa Teoria H, o negócio vai ficar um pouquinho punk. Mas no caminho vai ser divertido, eu acho, eu espero. E aí eu vou aqui começar a apresentação, vou colocar o slide em tela cheia e vamos lá, né? Não sei como colocar o slide em tela cheia. Acabei de aprender. Meu computador está um pouco lento, como vocês podem ver. E aí, como o próprio Alex falou, o título da nossa apresentação aqui vai ser o H da questão, né? Esse H vem da teoria H, que é o instrumento principal da minha pesquisa atualmente, se bem que é o instrumento principal da pesquisa de muita gente, inclusive, talvez, de algumas pessoas que estejam assistindo a esse colóquio júnior. E aí, para esse colóquio, a gente vai fazer. O slide está meio feio, né? Meio cortado. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em toda a sua glória. Para esse colóquio, o que a gente vai fazer é basicamente tentar introduzir o conceito de o que é toda a dinâmica estocástica, que é uma parte bem legal da mecânica estatística, antes da gente falar sobre teoria H, né? Porque teoria H é uma teoria estocástica, certo? Um modelo estocástico para alguns tipos de sistemas. Então, a gente vai começar falando do primeiro e muito provavelmente mais simples exemplo que a gente podia ter, que é o movimento browniano, certo? Aqui o título dessa primeira parte é uma revisão, uma rápida revisão, né? Que provavelmente não vai ser uma revisão para muita gente, porque talvez a maioria de vocês não tenha visto ainda. O que torna tudo um pouquinho mais divertido, né? Eu tentei trazer um GIF aqui pra gente, e ele provavelmente deve estar travando nesse momento, porque colocar GIF no Beamer é algo complicado. Mas esse GIF meio que mostra a natureza do que é o movimento browniano, né? Ele foi descoberto por um botânico chamado Robert Brown. O cara tava brincando com grão de pólen em água e descobriu que esses grãos, eles se moviam de maneira que parecia deliberada. E aí, depois de um pouco de estudo, ele viu que não era um movimento que tinha a ver com a biologia de nada. Ele testou com outras coisas, como uns pedaços menores de vidro e outros minerais, e viu que esse movimento se repetia. E aí, esse problema meio que ficou em suspenso, com a perdão da piada, por algum tempo, até que Boltzmann sugeriu que toda essa flutuação e essa movimentação estranha que a partícula fazia seria por conta de flutuações aleatórias na pressão do fluido, devido à caoticidade das interações nesse nível, né? E aí, alguns anos depois, foi que nosso amigo Einstein, né, ele que está em tudo, resolve o problema. Ele veio com duas
duas colunas para o alicerce que resolveu esse problema. A primeira coluna é a teoria atômica. O Einstein falou o seguinte: se eu tenho um grão de pólen, se eu tenho algum corpúsculo muito pequeno, esse corpúsculo ele vai ser afetado pela interação com os átomos, as moléculas desse líquido. Então, ele usou da teoria atômica, que não era algo muito aceito na época em que ele fez esse disclaimer, né? E, ainda por cima, ele abriu mão de uma abordagem estocástica, uma abordagem estatística. Como assim uma abordagem estatística? Einstein percebeu que a quantidade de variáveis envolvidas nesse tipo de problema é tão grandiosa, tão complicada, que a gente não consegue resolver deterministicamente. Ou seja, se a gente tentasse escrever as equações para esse problema, tentasse resolver tudo bonitinho, a gente simplesmente seria incapaz de resolver essa equação. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre a equação que rege esse movimento da partícula num líquido, né? A gente vai ver por que Einstein falou isso, né? Por que seria tão complicado. E aí o que ele tirou para si foi o seguinte: ele preferiu escolher essa abordagem estatística onde os efeitos das colisões do grão de pólen, ou seja lá que for o corpúsculo que você coloque no meio do movimento, vão ser simplesmente aleatórios. Então, em algum momento aleatório, no tempo depois de t igual a zero, esse objeto ele vai colidir com alguma partícula, adquirir momento e ser espalhado, né? E isso vai acontecer de maneira que o movimento pareça completamente aleatório e desgovernado, como a gente pode ver nessa figurinha aqui. Mas, enfim. E aí, beleza, ele disse isso, né? Mas o que é que isso facilitou o problema? Como é que isso transformou o nosso problema em algo fazível, né? Ao escolher essa abordagem estocástica, Einstein precisou... Ok, tem um nome horrível aqui no slide. Mas bem, deixa pra lá. Dessa figura de digitação. Enfim, quando Einstein escolheu essa abordagem estocástica, ele precisou escrever o problema de alguma maneira. E a maneira que ele escolheu foi usando a simples e pura lei de Newton. Ele imaginou que se o objeto estava dentro de um fluido, dentro de um líquido, ele ia sofrer duas forças principais. A primeira delas era a força de fricção, que ia tentar barrar a movimentação desse objeto de acordo com a velocidade dele. É uma força levemente conhecida da gente na física, e muitos de vocês já devem ter encontrado ela. Ela é essa força que eu chamei de FA, aqui no nosso slide. E essa constante alfa aqui, ela tem a ver com a viscosidade do nosso fluido. E aí, seguindo em frente, Einstein colocou o ingrediente novo dele na equação, que é essa força Fq de T aí. É uma força dependente do tempo, que na verdade é uma quantidade estatística. Então, é uma quantidade que ela não é determinística, ela é uma variável aleatória. Para quem já estiver pagando aí estatística, né? F de Q é um dos objetos de estudo da estatística, né? Uma variável aleatória. A gente sabe que a gente não estuda a variável aleatória da maneira normal, como a gente estuda outras variáveis. Então, a inclusão dessa variável aqui implica toda uma nova gama de possibilidades, né? E aí a equação que fica, a gente escrevendo a segunda lei de Newton, é algo mais ou menos assim, certo? A gente acaba com a equação diferencial para a velocidade, onde um dos termos para essa equação diferencial, quando a gente reescreve ela na forma mais adimensional, é justamente esse gama de T. E esse gama de T passa a ser chamado, carinhosamente, né, de força de Langevin. E Langevin foi uma das primeiras pessoas a formalizar essa ideia. E aí, partindo desse princípio, para a gente resolver essa equação aqui, a gente precisa entender como a força de Langevin se comporta. E a força do Langevin, sendo uma variável aleatória, um objeto que não é determinístico, para a gente entender ela por completo, a gente vai precisar de alguns valores, algumas de suas propriedades estocásticas, para a gente poder resolver o problema sem bronca. Essas propriedades são, na verdade, duas, né? Sua média e a sua variância. Normalmente, quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de problema, eu estou com um problema com uma força aleatória e tal,
a gente determinar a sua média e a sua variância é o suficiente para a gente determinar o problema por completo. Aí aqui, para o caso do movimento browniano, para essa força em específico, a gente tem que a média da força do Langevin é zero. Isso significa, fisicamente falando, que o movimento browniano ele não tem uma direção preferida. Você pode começar em x igual a zero e acabar em qualquer lugar da reta x, certo? Se for em duas dimensões, você pode começar no ponto 00 e terminar em qualquer parte da reta. Existem outros tipos de movimentos brownianos que a gente pode construir e que existem exemplos por aí na natureza, onde o movimento ele tem o que a gente chama de drift, que ele tem uma direção preferida e ele dá mais passos nessa direção, como para o eixo positivo do x ou algo do tipo. E aí a parte interessante aqui para a gente é essa variância. É na variância que a gente tem a principal característica dessa força de Langevin, e é o que torna o problema do movimento browniano algo solucionável. E aí, que característica é essa? Em resumo, a variância ela diz para a gente a relação entre a força em dois tempos diferentes. Então, ela diz para a gente a relação entre dois eventos aleatórios no meio da bagunça do movimento browniano, né? Para esse nosso caso, que é o caso browniano, o caso simples, a gente tem que a força do Langevin vai ser igual a um Q, uma constante, vezes a delta de Dirac. Para quem não conhece a delta de Dirac, isso aqui é uma distribuição meio famosa para a gente vê isso quinto, sexto período, lá em métodos, lá em um monte de coisa. E essa distribuição ela meio que representa uma distribuição que a gente chama de. Oh, Deus, esqueci o nome coloquial do negócio, mas basicamente é uma distribuição que ela é zero em todos os lugares, ou seja, em todos os pontos do plano, essa distribuição está zerada, exceto no ponto onde t é igual a telinha. No ponto onde t é igual a telinha, a delta vai para infinito. Ou seja, é uma distribuição completamente pontual. Ou pontual, realmente. Mas, enfim, essa particularidade da delta de Dirac diz para a gente justamente a principal característica da força de Langevin, do movimento browniano, que é que esse movimento é um movimento não markoviano, certo? Quer dizer que o passo anterior, ele raramente vai se importar com o passo que vem depois, ou com o passo que vem antes. Então, se o objeto for jogado para a esquerda, em algum momento do movimento browniano, ele pode ser jogado para a direita com igual probabilidade, contanto que tenha passado já uma quantidade de tempo característica, que é o nosso tempo T' aqui da equação. Essa constante Q é uma constante que envolve várias propriedades do movimento aí. Temos esse gama, que tem a ver com a viscosidade, esse K e esse T, que são a temperatura, certo? A massa do objeto está sendo carregado. E essa constante Q aqui é interessante porque quando Einstein resolveu o problema, ele usou isso aqui para permitir que a gente calculasse umas propriedades interessantes das partículas, como o número de Avogadro, por exemplo. Então, isso aqui rendeu a ele uma certa fama, né? Mas, enfim, dando um pouquinho de nome aos bois, a gente chama esse tipo de comportamento aqui de comportamento gaussiano, ou de ruído branco, quando a gente está falando em física e estatística. E para ser um pouquinho mais preciso, para a galera que é mais matematicamente orientada, a gente chama esse tipo de processo estocástico aqui de processo de Wiener, certo? É o processo mais simples que existe na dinâmica estocástica. Continuando, estudar a velocidade como uma variável aleatória pode não ser algo muito frutífero do ponto de vista de você aplicar os resultados que você conseguiu. E aí a gente tem outra abordagem para esse tipo de problema, que é simplesmente a gente trabalhar com a função de distribuição. A função de distribuição, se vocês não sabem, aqui a gente está chamando ela de W de V, é uma função que ela caracteriza a probabilidade de um objeto em um intervalo infinitesimal de tempo. Então, a probabilidade da velocidade estar entre um número v e v mais um dv é igual a essa função, a essa distribuição w aqui. Isso quer dizer que se a gente integrar w de v em dv, a gente obtém a nossa probabilidade total para a velocidade. Tá? Enfim, quando a gente escreve, a gente parte lá de onde a gente estava e escreve a equação para a nossa densidade de probabilidade da velocidade do movimento browniano, a gente acaba com esse trambolho aqui,
que é um EDP gigantesca, certo? Com uns termos quadráticos aí, o termo quadrático não, os termos de segunda ordem e uns termos em T, e tem V para tudo quanto é lá também. Então, isso aqui é uma equação que a gente chama de equação de Fokker-Planck. Fokker-Planck. Ela é até famosinha, inclusive, quando a gente trata desse tipo de problema, quando a gente quer encontrar a distribuição de algum sistema estocástico, a gente normalmente parte para ela, certo? Porque apesar dela ser esse monstro aqui, ela é resolvível, certo? Em alguns casos específicos. Inclusive, a equação de Fokker-Planck, ela é tão importante para a gente que eu vou parar um pouco mais de tempo para a gente conversar sobre ela. Essa é uma equação, como eu disse, está associada a um problema estocástico e ela normalmente pode ser escrita de maneira geral através dessa equação aqui. Então, a gente vai ter uma f de x de t, que é a nossa distribuição, que evolui com o tempo, e a gente vai ter esse fluxo de corrente aqui, né? Que é uma derivada em x dentro de um operador que consiste em duas funções mais uma segunda derivada aqui, que inclusive não tem esse ao quadrado aqui, tá? Na hora de digitar eu errei. É só um dx mesmo, antes desse b. Então, essa aqui é a forma geral para a equação de Fokker-Planck. Se a gente escolher A como um certo valor e B como um outro valor, a gente recupera isso aqui, por exemplo. Para nível de utilização dessa equação em aplicações, a gente também pode escrever ela em outra forma, na sua forma diferencial. Isso aqui é usando o cálculo de Ito e toda uma parafernália matemática de física estocástica que eu não quero adentrar nesse coloque, certo? Mas, basicamente, isso aqui facilita para a gente fazer conversão de coordenada. Então, se eu tiver uma equação de Fokker-Planck e eu quero fazer uma conversão de coordenada dela, se eu partir da equação é muito complicado. Mas se eu partir daqui da diferencial, a gente consegue fazer essa conversão de coordenadas tranquilamente. Tranquilamente, entre aspas, né? Porque nem tudo é muito tranquilo. Aí aqui a gente vê que tem uma relação entre essas funções A e B na sua forma diferencial e na sua forma de EDP, certo? Isso aqui vai ser importante porque lá na frente a gente vai definir os nossos problemas em teoria H usando a equação de Fokker-Planck. Então isso aqui é meio que os tijolinhos que a gente vai usar para construir a nossa teoria. E aí beleza, né? Eu estou falando de movimento browniano há um tempo já, vamos falar sobre como a gente resolve essa bagaça, né? Como é que a gente pega aquelas equações todas que eu escrevi e resolve. E aí, como eu disse, existem duas opções. Ou você passa pelo caminho onde Einstein começou, que é resolvendo a equação do Langevin, que é um caminho que tecnicamente dá para você fazer, apesar de não ser o preferido, e aí você obtém algo como isso aqui. A gente chama isso, eu não sei o quão formal é esse nome, talvez seja até um pouco coloquial, mas de equação de Langevin, certo? É uma equação com uma força estocástica aqui, uma variável aleatória dentro da integral, e para a gente trabalhar com isso aqui, a gente simplesmente não resolve essa integral analiticamente, certo? Pelo menos não essa integral. Daqui a gente consegue tirar coisas como, por exemplo, a média e a variância da velocidade, que são os valores importantes para estudar o nosso problema, e a gente trabalha justamente com aqueles valores de média e variância que a gente tem para o nosso gama, né, a nossa força de Langevin. Por outro lado, a gente pode tentar resolver a equação de Fokker-Planck para obter a distribuição do nosso problema, e aí a gente acaba com uma solução um pouco mais graciosa, certo? Essa solução aqui, talvez alguns de vocês já tenham se deparado, por mais que seja em outra forma, certo? Essa solução aqui diz para a gente que a distribuição ela tem uma relação gaussiana com o nosso problema, certo? Vemos aqui que a distribuição vai com x ao quadrado e a variância da nossa distribuição depende de t. Então, no papel, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma gaussiana que está ficando cada vez mais aberta. É como se no começo do movimento a gente tivesse uma gaussiana bem pontuda e ela dissesse, ó, o cara está perto aqui do começo do movimento. Mas depois, quando o tempo vai passando, o que a gente espera, né, a probabilidade dele estar mais longe aumenta e a gaussiana meio que enlarguece e a gente acaba com essa, essa essa nova distribuição de probabilidade, né? Esse tipo de interpretação aqui é muito mais fácil para a gente visualizar o nosso problema, certo? Como eu acabei de mostrar aqui explicando, né? Também é mais fácil da gente fazer conta, porque com isso aqui a gente consegue calcular a probabilidade, fazendo a integral em dx, consegue calcular a média de v, multiplicando isso por v e seguindo em frente, e consegue fazer diversas outras coisinhas interessantes, certo?
É, E aí, um detalhe interessante aqui é o seguinte, que essa distribuição gaussiana, ela se tornou meio que a distribuição canônica para o movimento estocástico, né, para esse tipo de problema. Então, todos os problemas que podem ser resolvidos numa gaussiana ou algo parecido, são ditos como movimentos brownianos ou com poucos desvios. É claro que nem tudo são flores e a gente pode ter movimentos muito mais caóticos do que esse movimento browniano, que foi um passeio no parque até agora. E quando a gente tem esse tipo de movimento que se desvia bastante do comportamento gaussiano, a gente diz que a gente está tratando com um sistema complexo. Então a gente tem um exemplo de um sistema simples, que é o nosso movimento browniano, e a gente tem também o exemplo de um sistema complexo, né? Que é um sistema que vai completamente para fora dessa caixinha browniana e segue em frente, certo? Vamos ver uma demonstração disso quando falarmos sobre turbulência. Vocês vão ver o quanto turbulência torna um negócio complicado quando a gente olha de perto. Não como se já não fosse complicado o suficiente quando você olha de longe, né? Mas enfim. E aí a gente chega já na nossa introdução à teoria H, certo? Ah, isso. Eu lembrava que tinha uma imagem bonitinha. A teoria H é o que surgiu, certo? Quando alguns professores do departamento, junto com outros de fora, estavam trabalhando em problemas e eles resolveram atacar essa questão de alguns sistemas complexos que não tinham soluções interessantes do ponto de vista estocástico. E aí o pessoal resolveu pegar essa classe específica de sistemas complexos e tentou resolver ela baseada em alguns axiomas e algumas soluções anteriores. É, Basicamente, a gente vai tentar tratar de sistemas aqui que possam ser divididos em escalas. Ah, como assim escala? Vamos voltar para essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de turbulência, certo? É o exemplo que a gente vai usar hoje. Aqui, se você der uma olhada, você vai ter vários redemoinhos se formando. Se você der um zoom na imagem, vai ter, perto dos redemoinhos grandes, redemoinhos menores. Se você der um zoom maior ainda, vai ter redemoinhos cada vez menores. Até que a gente chega num ponto em que os redemoinhos se dissipam e vão embora. Isso é o que a gente chama de um problema com escalas. Na escala macroscópica, a gente está vendo redemoinhos relevantes. Se a gente vai para uma escala mesoscópica, uma escala intermediária, a gente vê redemoinhos relevantes para essa escala. E se a gente for descendo, a gente encontra redemoinhos cada vez menores e menores. Então, esse é o tipo de problema que a gente fala que tem uma divisão de escalas espaciais. Outro exemplo, um tanto quanto aleatório, até para a conversa que a gente está tendo, seria ações ou stocking na bolsa de valores. Essas ações elas variam dependendo da sua escala de tempo. Então, no mês as ações variam com uma certa quantidade, no ano elas variam com outra quantidade. Se você pegar um espaço de semanas, elas variam com outra quantidade. Então, nesse caso, a gente não tem escalas espaciais, temos escalas temporais. Quando olhamos para nossos dados, pegando certas fatias de tempo, a gente vê comportamentos similares. E aí, claro que nem todos os sistemas que a gente conhece, eles possuem essas propriedades. Mas aí, para a gente poder catalogar os sistemas que possuem essas propriedades e vão poder ser tratados com a teoria H, a gente introduz alguns pré-requisitos, né? Basicamente, são três, na verdade são quatro, mas eu deixei um para lá porque ele é meio que autoexplicativo, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Basicamente, em uma das escalas, ou em uma das células do nosso problema, a gente vai ter um observável relevante, que a gente chama de X. No caso de turbulência, o nosso observável relevante, já que a gente já está usando esse exemplo, é a velocidade do fluido. A gente quer tentar prever como a velocidade do fluido oscila no nível mais baixo da turbulência, certo? Para a gente tentar prever isso, a gente constrói essa distribuição de probabilidade condicional. Isso aqui é o seguinte, dependendo do estado das outras escalas, a probabilidade para o observável X, ele muda, certo? E quanto mais escalas você tiver interagindo umas com as outras, maior vai ser a mudança do comportamento do nosso observável. E quanto a esse parâmetro E aqui, que representa as escalas, ele varia bem lentamente de uma escala para outra. Na parte de turbulência, a gente pode interpretar o parâmetro E como se fosse, eu estava aqui apontando para a tela como se fosse um tapado, achando que vocês estavam vendo a tela junto comigo, né? Perdão, vou tentar usar o mouse. Nesse caso aqui da turbulência, as escalas são justamente os tamanhos de redemoinhos, e esse E seria a conversão de energia de uma escala para outra.
Então, um redemoinho vai lá, se divide em dois redemoinhos e passa essa energia meio que uniformemente para os próximos. Esses dois redemoinhos se dividem em mais dois, que passam essa energia e assim sucessivamente. E aí, só lá na última escala, na escala relevante para a gente, é que essa energia é dissipada. Então, o que a gente está dizendo aqui com esse segundo argumento é que a interação entre as escalas vai ser mais ou menos estacionária, certo? A gente está tentando tratar um sistema fora do equilíbrio, mas ainda assim o mais perto do estacionário possível. Não queremos o caos completo. E aí, por último, e essa aqui é a parte interessante do nosso problema, é que a gente vai compor a nossa distribuição de probabilidade usando a nossa condicional para o observável. Essa condicional aqui normalmente vai ser o que a gente já conhece, como a base do movimento browniano ou a base de alguma coisa de Boltzmann, enquanto isso aqui vai estar fazendo um negócio que a gente chama de compounding com essa função aqui, f de s, que essa função é meio que o resumo do efeito de todas as outras escalas sobre o problema. E esse f de e aqui, a gente pode imaginar, se você for para o ponto de vista um pouquinho mais matemático, como se fosse o kernel do nosso problema, certo? Então, esse f de e, é nesse f de e aqui que a brincadeira vai acontecer. Essa é a diferença do nosso problema com escalas para um problema sem escalas. E aí, o último requerimento, aqui, o quarto, que eu não coloquei no slide, porque não cabia, é de que você tenha, no mínimo, duas escalas para resolver um problema. Porque não adianta você criar uma teoria de escalas, e se você tiver só uma escala, não faz sentido, né? Você só gastou sua à toa. Mas, enfim. Então, beleza, a gente tem várias escalas, e a gente quer tratar essas escalas de maneira fisicamente interessante para obter quantidades relativas para o sistema e que a gente quer obter, né? A variância da velocidade no fluido, a média da evolução de um preço, de alguma ação em algum lugar, e assim vai, certo? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai precisar construir o nosso sistema de equações diferenciais. E eu tô olhando aqui o celular com frequência porque meu fone às vezes trava e pode ser que eu fique sem voz. Eu estou vendo caso alguém me avise. Mas enfim. Então a gente tem essas várias escalas bonitinhas, né? E a gente vai escrever elas na forma de equações diferenciais, certo? A gente não vai ter mais só uma bela equação diferencial, como aquela equação de Fokker-Planck, a gente vai ter um sistema de equações, porque a gente não está tratando mais com só um problema. A gente tem várias escalas, vários redemoinhos interagindo, certo? A escala maior interage com a menor, que interage com a menor, que interage com a menor, que interage com a escala que é importante para a gente, e vice-versa. Então, a gente constrói esse conjunto da seguinte maneira. A gente começa escrevendo uma equação para a variável x, que é a variável relevante para a gente. É uma equação relativamente simples, do ponto de vista estocástico. Isso aqui é basicamente um movimento browniano, certo? Traduzindo para vocês. E aí, a brincadeira está aqui, ó, porque a variância do nosso movimento ela vai depender desse R de N. Então, esse R de N é, na verdade, o resultado da equação para a última escala. A escala pouco antes do local relevante que a gente quer trabalhar, né? Mas essa escala não é a única do nosso problema. Então, a gente tem N escalas, a gente começa da escala zero, a escala maior, ou a escala com a maior quantidade de tempo, e a gente vai descendo a escada e resolvendo a DO, ou a DT, né? Até a gente chegar nesse ADN. Então, esse ADN aqui, para a gente, ele meio que foi mal. Esse ADN, ele meio que carrega toda a informação sobre a caoticidade externa do sistema, certo? Então, esse ADN, no exemplo de turbulência, por exemplo, ele vai carregar toda aquela confusão de redemoinhos maiores e médios em volta do ponto onde a gente está medindo a nossa velocidade. E aí, óbvio que isso não vai ser simples, né? Até explicar isso é um tanto quanto complexo, a gente vai ter que levar em conta várias interações ao mesmo tempo. Mas aqui a gente tem um exemplozinho de várias equações de Fokker-Planck escritas na sua forma diferencial, certo? Caso algum de vocês não esteja familiarizado com essa forma diferencial aqui, não tenham medo, certo? Vocês vão ver isso em algum momento em métodos matemáticos 1 e 2, certo? Sofrimento suficiente para vocês no futuro, eu não vou falar sobre isso agora, mas é só uma maneira da gente escrever uma equação diferencial, certo? Ela é razoavelmente similar à maneira normal que a gente escreve uma equação diferencial.
E é claro que eu estou assumindo aqui que você sabe o que é uma equação diferencial, né? Se você não souber, bem, você vai chegar lá. E aí, continuando. Então, para a gente resolver esse problema complicado que a gente impôs, né, de várias escalas interagindo umas com as outras, a gente vai precisar impor algumas simetrias. Isso aqui é muito comum em física, certo? Quando a gente tem algum problema grandioso que a gente está tentando resolver, a gente começa olhando quais são as simetrias que esse problema obedece, e essas simetrias, normalmente, elas começam a amarrar a nossa teoria e fazer com que o formato das nossas equações tenha um certo padrão. E aí, por exemplo, se a gente impor simetria temporal, ou simetria de translação temporal, ou seja, o nosso experimento é o mesmo se a gente começar agora ou daqui a 5 minutos, a gente vai ter que as funções f e g, essas funções aqui, para o background, elas não vão depender do tempo. Então, a gente vai ter mais ou menos um sistema, como eu disse, apesar de cheio de escalas, estacionário, certo? Os sistemas interagem entre si, mas eles não se modificam de maneira relevante enquanto o tempo passa. A gente também faz algumas suposições, como a interação local, certo? Que diz o seguinte: uma escala, ela só interage com a escala que está mais próxima a ela. A escala número zero, ela não vai ser capaz de interagir com a escala de número n. A gente está fazendo essa suposição do ponto de vista da localidade. Pode ser que exista um problema onde as escalas de grandes distâncias interagem com as outras. Pode, né? A física tem dessas coisas. Mas no momento a gente está preocupado só com problemas onde uma escala interage com a outra, que interage com a outra, que interage com a outra. Então as nossas funções vão ter esse formato bonitinho aqui. Ao invés de elas dependerem de todos esses epsilon que estão escritos aqui, elas vão depender só de dois: do epsilon atual e do epsilon anterior. E aí, perdão. E aí a gente assume mais umas 3 condições. A terceira, ela tem a ver com algo que a gente vê em termodinâmica, em mecânica estatística, que é a invariância de escala. Essa invariância de escala não tem muito a ver com a divisão de escalas que a gente está fazendo. Isso, na verdade, é uma propriedade comum em sistemas termodinâmicos ou em sistemas da mecânica estatística, né? São a mesma coisa, são os mesmos sistemas, onde a gente está exigindo que esses sistemas eles se comportem de maneira homogênea. Essas aqui são o que a gente chama de funções homogêneas. Fisicamente falando, isso quer dizer que se eu pegar uma fatia de um metal, se eu tiver um metal que ele está correndo calor por dentro dele, eu pego uma fatia pequena desse metal ou ele inteiro, eles vão obedecer as mesmas leis da física, certo? Então é isso que a gente está meio que exigindo do nosso problema. Se eu pegar uma bacia inteira com fluido em turbulência, ou só um copinho dessa bacia assim para olhar com a lupa, os dois vão obedecer as mesmas leis. E aí, continuando, né? A gente impõe uma condição estacionária, a gente diz que nosso problema não está mudando com o tempo, o que vai facilitar a nossa vida, que já está bem difícil. E por último, a gente, que eu escrevi errado aqui, né? A gente impõe um fluxo unidirecional. Eu comecei em português e terminei em inglês. Olha que maravilha, né? A gente impõe um fluxo unidirecional para o nosso sistema. Isso quer dizer que a energia, no caso da turbulência, ou os preços, ou seja lá o que você estiver trabalhando no seu sistema complexo, ela só vai fluir de uma escala para outra num sentido. Então, ou ela vai da escala grande para as escalas pequenas, ou das escalas pequenas para as escalas grandes. A gente não vai ter escalas trocando entre si essa variável epsilon com taxas diferentes. Isso pode acontecer, eu repito, mas nós escolhemos não olhar para esse tipo de problemas, certo? A gente está escolhendo a nossa fatia do bolo. A nossa fatia é essa aqui. Os problemas que obedecem a essa simetria. E aí, continuando, né? Eu espero que eu não estoure o tempo. Continuando, a gente vai pegar essas equações aqui e usar as simetrias que a gente impôs para facilitar a nossa vida. E é o que acontece? Com todas aquelas simetrias, os únicos formatos de equações que podem obedecer o que a gente exigiu até agora há pouco são esse aqui. A função f vai ter que ter esse formato com interação de subtração entre os épsilons, enquanto a função g vai ter esse formato com uma multiplicação de dois épsilons com esses alfas. E agora eu percebi que eu cometi um grandioso problema aqui, porque não é epsilon de alfa e alfa. É alfa e alfa menos 1, certo? Então, um desses é alfa, o outro desses é alfa menos 1. Perdão, gente.
E aí a gente impõe, por último, certas cerejas do bolo, que essas funções aqui elas precisam ser analíticas. O conceito de uma função analítica vem lá de teoria complexa, não vou entrar muito nisso, mas basicamente a função analítica é aquela função bem comportada, aquela função bonitinha, que não tem nenhuma nada muito irregular, sabe? Não tem singularidade. Então é a função que o físico ele gosta de trabalhar. E aí a gente, para impor que essas funções sejam analíticas, a gente acaba com duas classes de universalidade no nosso problema. A primeira é a classe com alfa igual a meio, que a gente chama de classe gama, enquanto a segunda é uma classe com alfa igual a 1, que a gente chama de classe gama inversa. Mais uma vez, salientando aqui, esses expoentes não são alfa, são alfa e alfa menos 1. Mais uma vez, eu peço perdão pelo meu erro. E aí, beleza, né? Então, temos esse sistema de equações aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente tenta resolver ele, né? Eu estou dizendo aqui que isso ajuda a gente a resolver esses problemas com sistemas complexos, mas eu não demonstrei ainda como a gente resolve, né? Para fazer essa solução, vamos começar com baby steps, né? Passinhos de bebê. A gente vai para o caso mais simples possível, agraciado pela teoria H, que é o caso onde a gente tem só duas escalas. A escala principal e uma escala maior ou uma escala menor, né? Interagindo com ela. É basicamente um sistema de troca de energia, reservatório e o seu sistema, sabe? Coisa que a gente vê muito em termodinâmica, caso alguém já esteja pagando termodinâmica, ou já pagou, né? E aí, nesse caso mais simples, o que a gente encontra é o seguinte: o nosso PDXDE, a nossa condicional, como eu já tinha dito, né? Essa equaçãozinha aqui, ela nos leva para uma equação gaussiana, certo? Nem sempre é assim, isso é só o mais comum. Isso aqui pode levar para uma equação de Levi, uma alfa estável, alguma equação de Boltzmann, mas para os nossos problemas de hoje, a gente vai tratar isso aqui como gaussiano, certo? O que é a nossa facilitação. E aí o que fica complicado da gente achar é justamente esses épsilons aqui, né? Que vão ser justamente representados pelas funções f de epsilon. Essa função f de epsilon é o que a gente chama de distribuição conjunta das variáveis epsilon. O que, é que a gente faz? A gente pega e a gente integra em todos os epsilons menos em um, menos no último. O que nesse caso aqui significa que a gente tem só um epsilon mesmo, então não faz diferença, né? Só dois no caso. Então a gente integra só em um deles e a gente obtém essa f de e. Né? Essa f de e aqui, ela dá para a gente, certo? Duas possibilidades para as classes. Né? A gente tem a classe gama e a classe gama inversa, que a gente vai ver por que tem esses nomes agora. Né? As respostas para as distribuições de cada uma das classes são essa função aqui para a gama, uma função bem, eu diria elegante até, né? Com esse beta aqui maravilhoso, interagindo com as exponenciais e daí que vem o nome gama, com a função gama, certo? Que é uma função já conhecida da galera da física aí, né? O pessoal que está nos períodos mais, passou do quinto, sexto período, ou está no quinto, sexto período, a gente já topa com a gama, né? Eu já vou falar especificamente sobre ela, tentar explicar para quem não viu ainda o que é. Mas, por enquanto, essa função gama está aqui e essa é a parte importante, certo? Um detalhe interessante é que isso aqui é completamente não linear, certo? Se a gente for olhar do ponto de vista da temperatura, a gente tem 1 sobre a temperatura elevado a 1 sobre a temperatura dividido por um negócio sobre 1 sobre a temperatura. A função gama é algo como se fosse fatorial. Então, a gente tem a temperatura fatorial, a temperatura exponencial. Olha, isso aqui é completamente não linear do jeito que a gente queria, certo? Porque esses problemas complexos, eles são caos, certo? Não linearidade total. E é nisso que a gente toma banho hoje em dia, né? A gente, entre aspas, a física, certo? A gente não trabalha mais com coisa linear porque acabou as coisas lineares, né? Uma hora essa coisa acaba. E aí, a segunda classe é a classe, digamos, inversa, e a única diferença dessa classe para a anterior é a organização das exponenciais, certo? Os fatores mudam um pouco. Esse fator aqui era para ter um menos, que eu esqueci mais uma vez. Perdão. Esse fator aqui fica embaixo, então tudo que a gente tinha mais ou menos em cima, a gente abaixa. E o gama que a gente tinha aqui de beta menos 1 se torna um gama de menos beta menos 2. Então, a gente tinha aqui em cima uma razão, aqui a gente tem um negócio de 1 sobre alguma coisa. É por isso que a gente chama de gama inversa, certo? Esses trambolhos aqui são extremamente complexos da gente entender as propriedades. E aí, na hora de trabalhar com isso aqui, a gente joga num PC,
faz umas contas aí e tal, pega comportamento assintótico, certo? Tem toda uma parafernália matemática que a gente pode usar para tratar isso aqui. Então, para o pessoal que não chegou a trabalhar com coisas chatas feitas aqui até agora, não se preocupem, a gente tem maneiras de lidar com essa confusão. E aí, beleza, né? Isso foi um exemplo fácil. Fácil. Esse foi um exemplo com duas escalas. Agora é onde o filho apanha e a mãe não vê. Certo? Onde o filho chora e a mãe não vê, né? Eu não sei ditado nenhum, gente. Mas, enfim. Agora a gente vai pegar várias escalas. A gente não vai pegar só duas escalas, que é o caso simples. A gente vai assumir que nosso sistema tem de 1 até n. Ah, esse n vai ser quanto? 5, 3, 10, 8. Acho que o exemplo de maior n que eu já vi até agora foi um n igual a 25, certo? Com 25 equaçõezinhas assim para você resolver. E aí, por sorte, ou por deliberação, né? A galera que fez isso era muito inteligente, então eles provavelmente estavam mirando nisso aqui já. Por sorte, o nosso problema ele pode ser respondido, né? Através de algumas equações especiais, aquelas funções especiais, na verdade, né? Para o pessoal que é mais novo em física, as funções especiais são algo muito comum quando a gente encontra um problema que a gente não consegue resolver com exponencial seno e cosseno, certo? Uma função especial surge quando a gente encontra uma EDO que a gente não sabe resolver. Aí o que a gente faz a gente diz que a solução é uma certa função, bonitona lá, e a gente só extrai as propriedades dessa função. Como ela se comporta perto de zero, como ela se comporta perto de infinito, e assim vai. E aí, as nossas f's de E para o caso gama e gama inverso aqui, né, que eram essas bonitinhas, no caso de duas escalas, se tornam esses negócios monstruosos aqui quando a gente trata de muitas escalas, né? Então, a gente tem aqui esse produtório de betas, o beta de cada reservatório. A gente tem esse produtório de gamas aqui embaixo. Então, tem um fatorial para cada fatorial, né? Para cada reservatório. E a gente tem essa função G aqui que se chama função G de Meijer. Essa função G ela tem uma relação especial com outras funções que a gente já conhece na física. Eu já vou falar sobre isso. Por enquanto, é importante para a gente saber que essa função ela é um negócio super complicado, certo? Ela tem toda uma definição matemática robusta e os parâmetros que a gente coloca nela são esses aqui. Esses betas e esse beta com zeta aqui, onde o zeta é o parâmetro principal do nosso problema, certo? Agora eu percebo que na hora de passar minhas anotações para os slides, eu cometi mais um erro, mais uma vez, desculpa, que esse zeta aqui era para ser um epsilon, na verdade, certo? A dependência em epsilon está aqui. A gente só assume que zeta e epsilon são a mesma coisa. Se eu tivesse um quadro, eu escrevi em algum lugar, mas por enquanto zeta e epsilon são iguais. Então a gente tem dois comportamentos diferentes aqui, certo? E cada um deles, o comportamento da gama normal ou da gama inversa, a gente vê que tem funções G diferentes que determinam isso, assim como parâmetros diferentes que acompanham essas funções. E aí, a gente vai para o caso da distribuição marginal, né? Porque isso aqui é só a nossa funçãozinha f de E bonitinha. O nosso problema, ele na verdade envolve a gente pegar essa f de E, né, que a gente achou, e multiplicar ela pela gaussiana, que é a base do nosso problema. A gente está assumindo que em cada escala a gente tem um negócio mais ou menos gaussiano, e a gente vai agora fazer o compound. A gente vai pegar todas essas escalas, misturar, jogar num tacho, assim, num caldeirão, fazer uma conta gigantesca e não tão gigantesca, inclusive. É bem mais fácil do que faz parecer com essas fórmulas grandes. Se você chegou até a G, você chega aqui com tranquilidade. Tranquilidade. Mas enfim, né? A gente faz essa integral aqui, ó, integral da gaussiana com essas funções, né? A gente vai ter duas classes, repetindo, né? A gente vai ter a classe gama e a classe gama inversa. Cada uma é representada por uma função diferente. E aí, quando a gente faz essa integral, a integral de uma função especial não é algo trivial de se fazer, certo? A integral de um exponencial a gente sabe, a integral de alguma função senoidal a gente sabe, integrais de coisinhas um pouco mais complicadas, como logaritmo e essas coisas, umas funções um pouco mais chatas, né? A gente consegue fazer, mas isso aqui é outra história, certo? Então, essa integral de uma função especial acaba, na verdade, sendo respondida na forma de outra função especial. Então, a gente estava usando essa função G aqui, né, de nome bem bonito, e a gente acaba tropeçando para resolver o nosso problema no que a gente chama de função H de foco.
Maiger é o nome do cara que trabalhou pela primeira vez na função G, eu imagino, certo? Ele pode não ter sido o primeiro, talvez ele tenha sido só o mais famoso, né? Isso acontece. E tem Fox, né? Que é o cara que trabalhou na função H. A função H de Fox ela é meio que uma generalização, certo? Da função G. E aí, escrevendo as coisas nesse formato da função H, que é um formato, eu vou logo dizer, não é meio assustador, mas se você for estudar, você entende direitinho onde cada parâmetro se encaixa, a gente obtém respostas analíticas, né, até a medida do que o olho pode entender, para a nossa distribuição de probabilidade. Então, isso aqui é o sucesso da teoria, certo? E a gente tem uma teoria que dá para a gente a distribuição de probabilidade do nosso problema. Tudo que a gente precisa saber a quantidade de escalas que nosso problema tem, então, quem é N, e o nosso background, que nesse caso foi gaussiano. Pode não ser, pode ser outra coisa. Mas no caso gaussiano, de background gaussiano, a resposta é essa aqui, certo? Então, é muito fácil falar a resposta é isso aqui e apontar para esse trambolho e querer que todo mundo aceite, mas realmente isso aqui resolve o nosso problema, certo? Essa função aqui, do jeito que ela está escrita, ela encapsula todas as propriedades estocásticas que a nossa teoria queria encontrar, certo? Então, de certa forma, isso aqui é bem satisfatório. E para o pessoal que é das matemáticas, né? Meu amigo Juan, que está aí na apresentação, se ele tiver ainda, escrever um negócio numa funçãozinha especial só é especialmente satisfatório, porque você, se não consumir menos espaço no LaTeX, né, pelo menos consome menos espaço na cabeça. A resposta é uma função especial só e está de boa. Mas enfim, né? Vamos falar sobre esse H, afinal. Porque a gente achou esse H, né? E o nome do negócio é teoria H. Eu estava falando teoria H, teoria H, para tudo quanto é lado. Por que o nome dessa coisa é teoria H? Porque essa teoria que envolve essas escalas estranhas e essas funções estranhas se chama teoria H. Então, a gente começa fazendo um pequeno apanhado, né? Primeiro, eu acho que todo mundo aqui sabe ou lembra o que é um fatorial. Né? O fatorial de um número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a multiplicação desse número por todos os outros anteriores. A gente tem uma generalização do fatorial, que é a função gama. A função gama é um fatorial que serve não só para números naturais. Então, aqui a gente pode achar o fatorial de meio, o fatorial de 3/4, o fatorial de π, certo? Essa função ela tem uma definição integral, bem bonitinha. Não vou colocar aqui, porque eu não quero fritar mais a cabeça de todo mundo. Mas, enfim, isso aqui é um negócio super comum em física, certo? Quando vocês chegarem lá mais para frente, vai ver que a gama está em quase todo lugar. E aí, da gama, a gente chega na hipergeométrica. Eu escrevi até com Y aqui, né? Achando que eu estou escrevendo em inglês. A função hipergeométrica é o que acontece quando a gente pega a função gama e fala, pô, vamos trabalhar com 3 funções gama ao mesmo tempo, num espaço assim de fase, tranquilo? E vamos ver o que é que dá? E a gente pega essa função gama e generaliza para mais números, e a gente acaba com essa função hipergeométrica, né? Que é uma função especial interessante também para a física como um todo. Essa função é a resposta da equação fuchsiana de 3 pontos. Não vou me estender sobre isso. A gente não quer entrar nesse assunto, eu garanto. Mas basicamente, essa função aqui, se você escrever ela direitinho, cada caso especial dela é um exponencial, dá para você escrever seno e cosseno com isso, certo? Então, essa função hipergeométrica, ela meio que encapsula a maioria das funções legais que a gente conhece, né? Se eu não me engano, a gente consegue escrever as funções de Laplace com ela. Então, isso aqui é tipo o santo graal da física teórica. E aí, se a gente tem o santo graal, a gente pode clonar ele, né? É o que a gente faz com a função de imagem, certo? A função de imagem diz o seguinte: o que acontece se eu pegar a função hipergeométrica, que já é um negócio absurdamente geral e generalizado, né? Por que não? Por que não generalizar um negócio que já é geral, né? E aí, alguém me ligando. É spam, será? O áudio caiu? Só um instante aí. Tá bom, por enquanto. Só o valeu, tempo. galera. Sim. Tô quase no final. Eu vou passar pulando por turbulência. Eita, o computador está descarregando. Pronto. Deixa eu colocar ele na tomada. Pronto. Vamos lá. Então, voltando para cá, né? A função G de Major é a generalização da hipergeométrica, que já é uma generalização. E então a gente pega a hipergeométrica e fala, o que acontece se eu colocar mais pontos nessa equação?
Se ao invés de A, B e C, eu tiver A, B, C, D, E até Z, em 2 colunas. Por que não? A gente acaba com um trambolho de uma equação diferencial gigantesca, que a gente só resolve usando umas transformadas em média, um negócio matematicamente rebuscado demais para essa apresentação. E depois, como alguém não tinha o que fazer, certo? Imagino que esse foco aqui, né? Ou estava precisando de uma pesquisa, o cara resolveu generalizar a generalização da hipergeométrica. Então, passo a passo, né? Fatorial, a gente generaliza fatorial e tem a gama, a gente generaliza a função hipergeométrica, a gente generaliza a função gama e obtém a hipergeométrica, generaliza a função hipergeométrica e obtém a g, e a gente generaliza a função g e obtém a h, certo? Isso aqui é tipo a mãe de todas as funções, né? Se desse para usar em muita coisa. O que, sendo bem prático, não dá para usar em muita coisa, a não ser que você seja um dos professores que criou essa teoria. Enfim, o H também, ele é meio poético, certo? Por que não também, né? E ele vem da palavra hierárquico, porque em inglês, o nome que a gente dá para essas escalas são escalas hierárquicas, certo? De influência. Então, teoria H pode ser teoria hierárquica ou teoria da função H, né? Ela tem uma dualidade aí nos seus nomes. Mas, enfim, isso aqui, esse passeio maravilhoso no parque aqui, né? Tá muito bonito até agora, mas seria interessante a gente ver como é que isso aparece na, abre aspas, vida real, né? Como é que a gente aplica isso numa teoria que existe de verdade. E aí a gente entra em turbulência, certo? Vou falar super rápido aqui, que o tempo tá chorando, né? Turbulência é um conceito de dinâmica de fluidos que acontece quando a não linearidade da dinâmica de fluidos ela fica tão chata, mas tão chata, mas tão chata, que o negócio deixa de ser determinístico. A gente tem essa imagem bonitinha aqui, né, com um fluxo padrão, tipo aquela fumacinha de cigarro, que está subindo tranquilo e reto. Aí a gente tem essa parte transicional aqui, onde o negócio já começa a ficar um pouco complicado, né, com os vórtices e tal. E daqui para frente é só, enfim, né, é só confusão. Isso aqui é onde a gente não consegue prever a velocidade usando uma equação, a gente chama de, é o chamado caos determinístico, né, lá de dinâmica não linear. E isso aqui, velho, você só resolve agora usando estatística, certo? Você só resolve usando dinâmica estocástica. E aí a gente vai tentar entender como a gente usa essa dinâmica estocástica, né? Tá aqui a equação do Navier-Stokes, certo? A belíssima equação do Navier-Stokes, que é a equação para a velocidade de um fluido em um certo escoamento. Isso aqui é completamente não linear. A gente tem uma derivada segunda e a gente tem uma multiplicação da velocidade pelo gradiente da velocidade. Então, isso aqui é tipo um pesadelo de qualquer matemático. Se mostrar isso aqui para um matemático por dois minutos, se for um cara de EDP, ele vai estar chorando, né? Inclusive, quem resolver isso aqui de maneira geral, né? Tem um prêmio aí, que é R$ 1 milhão. Na época que o prêmio foi criado, valia muita coisa. Hoje em dia vale 2 bananas e um Celta 97. Mas, enfim, essa equação aqui é de onde parte o nosso problema, certo? Isso aqui é super não linear, como eu disse, e quando a não linearidade dessa equação domina a situação, é que a gente trata do problema de maneira probabilística, de maneira estocástica. E aí um detalhe interessante aqui é que as simetrias, que a equação de Navier-Stokes obedece, são muito similares às simetrias de teoria H, com a adição de que a equação de Navier-Stokes obedece a algumas simetrias a mais. Então, é quase como se isso aqui tivesse sido feito para encaixar em turbulência, né? Na verdade foi. Mas vamos lá. E aí a gente pode reescrever a equação do Navier-Stokes na sua forma adimensional, certo? A gente pega todas as constantes físicas, suga elas para 3 números, que são esses 3 números aqui. Esses asteriscos significam que tanto a velocidade quanto o gradiente, quanto qualquer outra constante que a gente utilizar, elas não têm dimensões, certo? São só números. E a gente acaba com esses 3 números, que eles meio que regulam cada parte física da equação. Esse número ST aqui, que acompanha o ΔT, né, o partial T, é o número de Strouhal. E ele indica quando ele é grande, né? Quer dizer que a rotação é importante. Temos aqui o número de Euler, que fisicamente ele indica para a gente as perdas que a gente tem no nosso problema, as perdas com relação à energia. Então, se esse número for grande, quer dizer que o nosso escoamento se dissipa muito rápido, certo? E, por fim, o número importante para a gente, né, nesse exemplo, que é o número de Reynolds. Esse número de Reynolds, ele indica a não linearidade do nosso problema. Ele indica os efeitos viscosos do escoamento.
Quanto mais viscosidade, quanto mais viscoso os comes for, quanto mais o número de Reynolds for grande, mais o nosso problema vai se tornar turbulento, certo? Então, a turbulência aparece quando o número de Reynolds é grandão. E aí, esse é o nosso escopo, então. A gente tem um sistema super complexo, que é um sistema turbulento, onde a gente sabe exatamente quando esse sistema turbulento começa, né? Com o número de Reynolds grandão, e a gente quer agora encaixar a teoria H nesse sistema. E, bem, com perdão, sei lá, da referência ao Thanos, né? Ela encaixa como uma luva, certo? Por quê? Por dois motivos. O primeiro é a teoria H foi feita para inicialmente para explicar a turbulência. Hoje em dia ela usa para várias coisas, porque como toda boa teoria, ela se torna geral, né? Mas ela foi feita para turbulência. E o segundo motivo é que, na verdade, turbulência já é um negócio que tem escala, certo? Desde antes da gente usar a teoria H para descrever turbulência, o Kolmogorov, que foi o primeiro que descreveu isso, ele já usava essas escalas de dissipação de energia através de vórtices. A gente tem essa figurinha muito bonitinha aqui de vórtices se dividindo em outros vórtices, dividindo em outros vórtices e assim infinitamente, ao infinito e além, até eles chegarem nas menores escalas possíveis, certo? Nessa última escala, os vórtices eles só giram, perdem energia por causa da dissipação e desaparecem. Então, a gente tem aqui um sistema de escalas perfeito nesse fluido. E para esse sistema de escalas, as equações que a gente descreveu aqui, ó, essa distribuição marginal de P de X, elas explicam exatamente o nosso problema. E aí, é claro, né, falar que explica exatamente é muito bonito, mas eu posso mostrar que explica exatamente com um conjunto de figurinhas aqui de um paper de alguns colegas do meu grupo de pesquisa, né, atual. Eu não fiz nada disso, certo? Eu não tenho mérito nenhum nisso aqui. Eu estou só fazendo uma revisão do trabalho desses caras. E essa galera aí trabalhou muito. Foram especialmente importantes. Acho que o pessoal que estiver assistindo talvez conheça alguns dos que trabalharam nisso aqui. Mas, enfim, isso aqui é um exemplo, certo? De dados retirados de um experimento de turbulência, onde a gente colocou um aparelho para medir a velocidade do fluido num certo ponto em um fluxo turbulento, e a gente obteve várias medidas da velocidade. Então, a gente pega a velocidade oscilando bastante e a gente compara essa oscilação com as oscilações previstas para a nossa teoria H. A única informação que faltaria para a gente seria o número de escalas, né? Porque o número de escala é um negócio que você meio que tem que ir na mão, tem que ir pelo cheiro, né? Você tem que olhar para o problema, ou você estima, ou você fita, né? E aí aqui nesse gráfico a gente tem vários fits para várias escalas. Não está muito fácil de ver, infelizmente. Eu não tive tempo de separar imagem por imagem, mas, por exemplo, nessas imagens aqui acima, a gente vê que essas bolinhas de cores diferentes, certo? Cada uma delas tem uma amarela, tem uma verde, tem uma vermelha, cada uma delas é relativa a um N, certo? A um número de escalas. Enquanto o sinal são essas bolinhas cinzas, são até mais fáceis de ver, né? Pelo menos eu estou vendo com mais facilidade. Então dá para ver que as bolinhas cinzas elas se encaixam quase que perfeitamente na nossa simulação, certo? Na nossa estimativa. Então, beleza, aqui é um fit, né? Dá para você ficar o que você quiser no que você quiser, mas esse fit aqui ele é estupendamente preciso, certo? Nenhum outro fit, se você usar qualquer outro tipo de teoria, funciona tão bem quanto esse aqui. O pessoal que fez isso aqui até admitiu uma surpresa, que não achavam que ia ficar tão bom, né? Mas ficou, e a teoria é um sucesso, né? Não foi usada só para turbulência, mas a gente vai falar sobre isso já já. Por enquanto, vamos dar nome aos bois, né? Esse colóquio aqui foi um colóquio a título de revisão, certo? Eu não tinha nada especificamente meu para apresentar, então eu resolvi trazer essa revisão de uma área que está se tornando uma área muito quente, não só no departamento, mas em vários lugares aqui do Brasil, né? E essa área foi desenvolvida por 3 professores. Todos os 3 professores têm relações muito íntimas com o departamento de física, certo? Da esquerda para a direita, a gente tem o professor Antônio Murilo, que é o meu atual orientador e é um professor do departamento no momento. Aqui no meio, a gente tem o Domingos Salazar, que é um professor atualmente da UFRPE, mas ele foi aluno de doutorado, acho que de pós-doc também, aqui na UFPE. E por último, a gente tem o professor Giovanni Vasconcelos, né, que foi professor da UFPE por uns bons anos. Hoje em dia ele está na UFPR, né, Universidade do Paraná, e todos eles trabalharam em conjunto para desenvolver essa teoria. Né? Primeiro o Giovanni e o Salazar, através de uns papers seminais aí que eles fizeram, envolvendo só turbulência. Depois eles
se juntaram com o professor Murilo, que é meio que um guru da matemática no departamento, né? E conseguiram essas descrições matemáticas mais precisas. E hoje em dia, isso está voando, certo? Essa teoria dá para ser aplicada em um monte de coisas, gente, um monte de coisas. Por exemplo, eu vou dar aqui só exemplos de coisas nos quais ela já foi aplicada. A gente aplica em econofísica, que é um negócio completamente aleatório, certo? Ninguém imagina que isso existe, mas a econofísica é a descrição de movimentos estocásticos em ações ou em holdings de estoques dentro do mercado, né? A gente pode aplicar isso em random lasers. Essa aplicação em random lasers aqui, em random lasers, é super famosa, porque isso aqui rendeu uma Nature, que é uma revista super importante para a galera. Inclusive, o professor Anderson Gomes participou, teve uma galera de ótica do departamento que se juntou para fazer um experimento. Isso aqui foi um evento, certo? Inclusive, o paper de teoria H de random laser foi citado no Coisinha do Nobel, né? Então, isso aqui está ficando importante. E, por último, mais ou menos importante, a gente tem a aplicação para epidemias, certo? Esse pessoal está modelando o espalhamento do Covid, né? Como o Covid se espalha em populações usando a teoria H. Então, esse é um negócio que, pelas três aplicações, pelas quatro, né? Turbulência, econofísica e random laser e epidemia, dá para a gente ver que dá para usar isso em um monte de coisa, certo? Eu não sei se eu sou autorizado a falar mais informações aqui, eu acho que não, mas eu posso garantir que tem outros sistemas sendo estudados, certo? A gente está estudando isso no arcabouço de outras coisas, certo? Olhando para outros exemplos, outros sistemas complexos. Então, essa é uma teoria que ainda tem muito a ser explorada. Por fim, tem aqui algumas referências sobre o que eu falei. Como eu disse, nenhum desses trabalhos é meu, nenhuma dessas coisas que estava nas imagens eu fiz, certo? Então, tá aqui as referências de tudo que eu usei. Eu me baseei muito na tese do Ivan e do William. Foram um aluno do Giovanni e um aluno do Murilo, né? Que se formaram recentemente no doutorado. As teses deles são ótimos caminhos de entrada para o contexto da teoria H. Eu também usei essas imagens aqui de um paper recente do pessoal aqui de flutuações em uma turbulência. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Eu sei que eu devo ter estourado um pouco o tempo, né? Estourei sim. Peço perdão aí para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda estarei aqui. Se não, valeu por passar uma hora me ouvindo falar besteira, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Bem, galera, quem quiser começar com as perguntas, fica à vontade. Calma, tá de sonda. Umas palmas para a Ayrton. Todo mundo abrindo o microfone aí para bater palma para a Ayrton. Bem, começar a sessão de perguntas. Luan, tem alguma pergunta a fazer? Não tem coisa. Opa, Oi, né? tem uma Vale, pergunta. Oi? Tem uma pergunta. É o seguinte, a teoria H, você só fica realmente limitado nessa aproximação de uma escala só tocar na próxima? Ou já houve algum progresso em ir para, tipo, mais interação, basicamente, entre escalas, sabe dizer? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que é possível, mas deve ficar complicado, porque aí a gente vai começar a acoplar equações meio que... Se você adicionar mais uma escala, você acopla de 3 em 3. E para acoplar de 3 em 3 e resolver isso, fica meio punk, tá ligado? Eu não sei se alguém já tentou fazer, se tem alguém fazendo. É o que eu gostaria de perguntar depois. Mas eu creio que não. Eu também não tenho nenhuma referência de algum sistema onde isso acontece. Que até agora tudo que a gente achou foi muito bonitinho e funciona para escalas próximas, então estamos meio que pulando no parque ainda, né? Opa, Lucas provavelmente tem algo a falar sobre isso, né? Lucas da minha área também. Estamos sim, Lucas, pode falar. Começou a falhar aqui. Repete aí, Ron, por favor, a pergunta, que eu ouvi só uma parte. Eu estava perguntando se teve algum avanço naquela parte de você colocar interações entre outras escalas, não só a escala vizinha, e para segundos vizinhos e afins de escala. Eu acho que dá para fazer isso. Só que até agora, realmente, como o Ayrton falou, não tem nenhuma referência ainda sobre isso. Eu acho que se acontecer isso, como o problema em si já é muito complicado, acho que vai acabar sendo algo solúvel apenas numericamente. Porque as equações vão ficar muito complicadas, tá ligado? Por causa do acoplamento e tal. Agora, no caso, por exemplo, quando você vai para um sistema crítico, não sei se eu estou enganado,
Mas que no sistema crítico, você vai ter que todas as escalas têm uma importância mais ou menos igual. Isso implica de que as escalas vão estar se comunicando, vão estar interagindo além dos primeiros vizinhos, ou isso não necessariamente implica, mesmo que todas as escalas tenham relevâncias iguais no teu sistema? Então, eu creio que sim, no ponto crítico a gente teria que levar em consideração que as escalas ficam no mesmo patamar, né? Todo mundo interage com todo mundo. Tem aqueles sistemas bonitinhos em que a variância é infinita, né? Tudo maravilhoso, né? Nada dá Uma errado. delícia. Mas os problemas que a gente trata, os experimentos que a gente usa e as coisas que a gente cita são normalmente coisas que já estão longe de um ponto crítico, já, certo? A gente pega o fluido já em estado de turbulência. A gente não estuda a transição. O que talvez seja algo até interessante, certo? Talvez seja interessante a gente olhar para a transição, né? Para ver como é que a gente passa dessa intermitência antes da turbulência em qualquer sistema, né? Para a transição de turbulência e completamente teoria H, full loucura. O que eu consigo, só para complementar essa questão do ponto crítico e também da interação de mais escalas, pelo que a gente vê da H de Fox e da G de Major, a gente meio que ainda está usando um canhão para matar formiga, tá ligado? É um formalismo matemático muito robusto. Talvez, porque eu sei que existem AGs com duas variáveis, talvez dê para a gente resolver para 3 escalas. Isso aqui eu estou conjecturando completamente, né? Talvez dê para a gente resolver para 2 escalas interligadas, um negócio meio que não localizado, né? E talvez isso sirva como um toy model para um ponto crítico. Mas isso aqui é completa teoria da conspiração da minha parte. Eu não sei se isso é possível. Tudo bem, só porque realmente me pareceu tão não intuitivo. Você vai aumentando a quantidade de escalas envolvidas, né, que interagem, de fato, com certeza vai aumentando a dificuldade do problema. Só que aí você vai para um ponto crítico, que tem todas as escalas e a coisa simplifica, magicamente. Tá ligado? É a Aí isso mágica fica do um ponto pouco crítico, mais né? doida. A mágica do ponto crítico, né? Só cena. Pois é, mas agora que tu falou, eu vou até anotar isso para perguntar a Murilo, porque isso é muito interessante. Então, Olha aí, anotar aqui a 2 papers a Murilo. mais, Ayrton, pra tu. Proximidade do ponto crítico com as escalas. O vídeo vai Talvez ficar ele tenha algo salvo. mais formal para falar sobre isso. Você bem que gostaria de 2 citações, né, Ayrton? Adoraria, cara. Eu não tenho nem feito. Pois é, tamo junto. Mas, Sim, é porque tu falou de classe de universalidade também. Aí que ativou mais meus gatilhos ainda, né? pois é, não, eu estudei isso logo depois de estudar fenômenos críticos. Boy, eu fiz classe de universalidade. Que ponto crítico é esse que a gente tá vendo? O que tá acontecendo? Mas não Pois era, tá é, ligado? né? Mas são classes de universalidade, acho que do ponto de vista matemático, né? Porque a gente tem um background para essa teoria, que é a atual teoria mais usada de estatística, que é a chamada superestatística. Onde a gente, ao invés de fazer o que a gente faz em teoria H, o pessoal pega 2 teorias, tipo, bota uma Gaussiana e bota uma Lévy, e faz um fit das duas no problema para ver no que é que dá, sabe? É um negócio meio ad hoc, assim, fica meio assim, né, sabendo teoria H eu acho um pouquinho feio, né? Mas era o que o pessoal tinha até uns anos atrás. Mas, tipo, essas classes de universalidade vêm da superestatística, certo? A classe gama e a classe gama inversa já existiam. Elas explicam o comportamento dos dados, das caudas, da dinâmica do problema. E tem mais um, inclusive, eu até pulei, eu deixei ela para lá porque ela não é muito relevante no nosso exemplo, mas tem mais uma escala, a escala beta, se não me engano. É super maluca. A gente não viu exemplo nenhum ainda, mas existe. Certo, então no caso dessas classes de universalidades é basicamente a estatística que o fenômeno segue. Coloca tudo na mesma classe, né? Beleza. Basicamente. Massa. E aí, em alguns fenômenos, a gente tem uma mistura dessas estatísticas, às vezes rola. Dependendo do. Fica como se a gente tivesse uma mistura de 2 estatísticas ao mesmo tempo, a gente consegue meio que separar. É engraçado. Eu só fiz isso em econofísica, se não me engano. Na econofísica não tem
é playground para tudo quanto é coisa de matemática, porque tudo acontece ali dentro. Pois é, histeria é igual a estatística. Bem, alguém mais tem alguma pergunta? Se não, foi muito bom receber você aqui hoje, Ayrton. E eu gostaria que novamente abríssemos os microfones para bater palmas para Ayrton. Parabéns, parabéns. Lindão. Boa, Eri Boy. Valeu, Bem, pessoal. o colóquio de hoje está encerrado. Foi muito bom ver vocês e até quinta-feira com o nosso próximo colóquio. É isso. Tem uma Até próxima. quinta-feira, galera. O próximo colóquio, se não Na me engano, é Naldson. Eita, que maravilha. Na próxima, Perdido. uma pica de dúvida. Vamos lá. Grandioso Nau. Ainda bem que eu não sei